Existem histórias que começam com um choque, outras começam com uma revelação. Mas essa aqui começa com algo muito mais perigoso. Começa com detalhes pequenos, quase invisíveis, tão sutis que você poderia assistir tudo isso acontecer, e ainda assim não perceber o que realmente está por trás. Porque nada aqui parece errado à primeira vista. Uma festa, pessoas conversando, risos, aproximações naturais, tudo dentro do esperado, tudo dentro do normal. Mas é exatamente aí que mora o problema. Porque quando algo muito complexo parece simples demais, é porque alguém fez parecer assim. Agora presta atenção nisso. Nayane se aproxima de João Raul. O momento é leve, quase casual, mas o jeito como ela age não é totalmente espontâneo. Existe uma intenção ali, uma construção, como se cada gesto estivesse sendo pensado, calculado. Agora olha para ele. João Raul não reage como alguém que está confortável. Ele não entra no clima, não acompanha, não corresponde. E mesmo assim, ele não se afasta. E isso quebra tudo, porque quando alguém não quer algo, a reação natural é se afastar. Mas ele fica. E quando alguém fica mesmo desconfortável, é porque existe algo maior segurando essa pessoa ali. Agora segura esse pensamento, porque antes mesmo disso se resolver, outro movimento começa. Silencioso, discreto, mas muito mais perigoso. Eduarda. O sentimento dela por Leandro não é mais dúvida, não é mais algo que pode ser escondido. Já passou disso. Está no nível onde qualquer proximidade vira risco, onde qualquer olhar pode dizer mais do que deveria. E justamente nesse ponto, acontece o que nunca deveria acontecer. Eles são colocados juntos, sozinhos, sem interrupção, sem ninguém por perto. Agora para e pensa com calma. Isso resolve alguma coisa? Ou cria exatamente o cenário perfeito para dar errado? Porque quando duas pessoas emocionalmente envolvidas ficam isoladas, o problema não é o que elas sentem, é o que elas podem fazer com isso. E como se isso já não fosse suficiente, outra decisão surge. E essa, não tem como ignorar. João Raul faz um convite. Mas não é um convite qualquer. Ele convida Nayane para morar na mansão. E aqui tudo muda de nível. Porque isso não é mais aproximação. Não é mais convivência casual. É presença constante. É proximidade diária. É acesso total. E ninguém abre a própria casa desse jeito, sem um motivo muito forte. Agora junta tudo isso. Aproximações estranhas. Reações incoerentes. Decisões arriscadas. Situações que parecem montadas. E aí vem a pergunta que muda completamente a forma de ver essa história. E se nada disso for coincidência? E se cada movimento, cada encontro, cada decisão tiver sido colocado exatamente onde deveria estar? Agora a dúvida não é mais o que vai acontecer. A dúvida é: quem está por trás disso tudo? E por quê? Agora vamos olhar mais fundo, porque é aqui que tudo começa a ficar desconfortável de verdade. Comportamento nunca mente. Palavras podem enganar, ações não. E o comportamento de João Raul é o primeiro ponto fora do lugar. Ele demonstra incômodo. Isso é visível. Mas mesmo assim, ele permite a aproximação. E mais do que isso, ele amplia essa aproximação. Isso cria um conflito lógico. Porque ninguém convida alguém para dentro da própria casa estando desconfortável. A não ser que exista um motivo maior. Agora pensa nas possibilidades. Ele pode estar sendo influenciado. Pode estar sendo pressionado. Ou pode estar permitindo isso por algum interesse oculto. E aqui entra um ponto delicado. Às vezes, aceitar algo desconfortável é uma forma de observar melhor. Agora vamos para Eduarda. O estado emocional dela não é neutro. Ela está envolvida. E quando alguém está envolvido emocionalmente, perde parte da racionalidade. Agora junta isso com isolamento, com proximidade, com ausência de interferência externa. Isso cria o cenário perfeito para decisões impulsivas. E decisões impulsivas mudam histórias. Agora observa os outros movimentos. Rosinha muda de ambiente. Isso pode parecer irrelevante, mas mudança de ambiente é mudança de influência. E quem muda de posição, passa a ver coisas diferentes. E talvez, descobrir coisas diferentes. Agora soma tudo isso. Comportamentos incoerentes. Decisões arriscadas. Movimentações simultâneas. E começa a surgir uma sensação clara. Isso não está acontecendo sozinho. Está sendo conduzido. E quando algo é conduzido, existe alguém conduzindo. Mas quem? Agora vamos montar o quebra-cabeça. Porque quando você organiza os acontecimentos, eles deixam de parecer aleatórios.
Eduarda e Leandro, proximidade forçada. Nayane e João Raul, convivência forçada. Agrado, retirada estratégica. Rosinha, reposicionamento. Isso é padrão. E padrão indica intenção. Agora pensa como alguém que quer provocar algo. Você não interfere diretamente. Você cria circunstâncias. E circunstâncias levam a decisões. E decisões levam a consequências. E aqui tudo parece estar baseado nisso. Agora surge a pergunta mais importante até aqui: qual é o objetivo dessas circunstâncias? Primeira possibilidade: expor sentimentos. Levar os personagens a situações onde não conseguem mais esconder o que sentem. Mas existe uma segunda possibilidade, mais complexa e mais perigosa: criar um ambiente de erro. Porque quando as pessoas erram, elas revelam coisas que nunca mostrariam em condições normais. E aqui tudo aponta para erro. Proximidade emocional, pressão, isolamento, convivência intensa. Isso não fortalece controle. Isso destrói controle. E quando o controle quebra, a verdade aparece. Mas que verdade? Agora tudo começa a sair do controle. E não é de uma vez. É lento, silencioso, quase imperceptível no começo, mas impossível de segurar quando passa do limite. Porque até aqui, tudo foi construção. Agora é consequência. Eduarda e Leandro estão em um cenário que elimina qualquer tipo de barreira externa. Sem interrupções. Sem julgamentos imediatos. Sem ninguém por perto para frear decisões. E isso muda completamente o comportamento humano. Porque quando ninguém está olhando, as pessoas não agem como deveriam. Elas agem como realmente são. Agora pensa no nível emocional da Eduarda. Ela não está equilibrada. Ela está envolvida. E envolvimento emocional intenso. Não respeita a lógica. Não respeita limites. Ele ultrapassa. E quando ultrapassa, o erro deixa de ser possibilidade. E passa a ser questão de tempo. Agora olha pro Leandro. Ele também está dentro disso. Mesmo que tente manter controle, o ambiente trabalha contra ele. O silêncio, a proximidade, a repetição de momentos. Tudo isso enfraquece resistência. Agora imagina dias passando nesse cenário. Cada conversa ficando mais íntima. Cada troca de olhar mais carregada. Cada silêncio dizendo mais do que palavras. Isso não estabiliza. Isso acumula. E quando acumula, explode. Agora corta para a mansão. Porque lá, o tipo de pressão é diferente. Mas não menos perigoso. Nayane não está só presente. Ela começa a ocupar espaço emocional. Rotina, ambiente, presença constante. E presença constante muda a dinâmica. Pequenos incômodos começam a surgir. Situações que antes não existiam começam a aparecer. Conversas ficam mais tensas. Olhares mudam. O clima muda. Agora pense em João Raul vivendo isso todos os dias. Mesmo que ele tente ignorar, o cérebro não ignora a repetição. E repetição gera desgaste. E desgaste emocional gera reação. Agora junta os dois cenários. De um lado, proximidade emocional sem limites. Do outro, convivência forçada e crescente tensão. Isso não caminha para a estabilidade. Isso caminha para a colisão. E aqui vem o ponto mais crítico até agora. Essas histórias não estão separadas. Elas estão caminhando uma em direção à outra. E quando se encontrarem, o impacto não vai ser pequeno. Vai ser destrutivo. Agora segura essa pergunta. Quanto tempo falta para a primeira grande ruptura acontecer? Porque quando a primeira quebra vier, não tem mais volta. Agora esquece tudo que parece óbvio. Porque o que está acontecendo aqui pode ser muito mais calculado do que parece. E se isso não for apenas uma sequência de erros? E se isso for uma construção? Agora pensa como alguém que quer revelar a verdade das pessoas. Você não pergunta diretamente. Você não confronta. Você cria situações. Situações onde elas são obrigadas a reagir. E é exatamente isso que está acontecendo. Cada personagem está sendo colocado no pior cenário possível para esconder quem realmente é. Eduarda diante do próprio sentimento sem fuga. Leandro diante de uma escolha que exige posicionamento. João Raul convivendo com algo que claramente o desestabiliza. Nayane inserida no núcleo mais íntimo possível. Isso não é aleatório. Isso é estrutura. Agora vem a virada. E se alguém estiver por trás disso, organizando tudo, observando, esperando, analisando cada reação, cada decisão, cada erro, porque quando pessoas são levadas ao limite, elas não fingem, elas revelam, e revelações assim, não são pequenas, são destrutivas. Agora imagina o momento em que tudo isso vier à tona.
segredos escondidos por muito tempo sendo expostos, relações sendo quebradas em segundos, confiança sendo destruída sem chance de reconstrução imediata, e o pior, descobrir que tudo isso não aconteceu por acaso. Agora presta atenção nisso. Se isso foi planejado, então o objetivo nunca foi evitar o caos, foi provocar o caos. E caos controlado é uma arma. Agora a pergunta final não é mais sobre os personagens, é sobre quem está acima disso tudo. Quem ganha com esse colapso? Quem precisava que essas verdades viessem à tona? E principalmente, quem teve poder suficiente para colocar cada peça exatamente onde está agora? Porque quando essa resposta aparecer, tudo o que parecia confuso vai fazer sentido, mas talvez já seja tarde demais para impedir o que vem depois. Agora não tem mais volta. Tudo que estava sendo construído chegou no limite, e quando o limite é ultrapassado, não existe controle, só consequência. Começa com um detalhe, pequeno, quase insignificante, mas suficiente para acender o primeiro alerta. Uma atitude fora do padrão, um olhar que dura mais do que deveria, um silêncio desconfortável que diz tudo sem precisar de uma palavra. E é aí que a primeira rachadura aparece, não como explosão, mas como fissura. E fissuras se espalham rápido. Agora imagina esse momento acontecendo em paralelo. De um lado, Eduarda e Leandro. A tensão acumulada já não cabe mais dentro deles. Tudo que foi segurado começa a escapar, não em palavras diretas, mas em atitudes. A proximidade muda, o clima muda, e pela primeira vez, fica claro que algo ali ultrapassou o limite. Agora do outro lado, a mansão. João Raul já não consegue mais sustentar a própria postura. A presença de Nayane deixa de ser apenas desconforto, e passa a ser pressão constante. E pressão constante cobra a resposta. E resposta vem, nem sempre do jeito certo, nem sempre no momento certo, mas vem. Agora junta os dois pontos. Dois ambientes diferentes, duas tensões diferentes, mas o mesmo destino, ruptura, e ela acontece, não necessariamente com um grito, não necessariamente com um escândalo imediato, mas com algo muito mais forte, a verdade começando a aparecer, e quando a verdade aparece, mesmo que parcialmente, ela muda tudo. Agora entra o elemento mais perigoso de todos, a percepção, porque alguém começa a perceber, conectar os pontos, notar padrões, reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. E quando alguém começa a entender o que está acontecendo, o jogo muda completamente. Porque enquanto tudo era confuso, era controlável, mas quando começa a fazer sentido, fica impossível ignorar. Agora pensa nisso. Se alguém realmente estiver por trás disso tudo, esse é o momento mais crítico. Porque até aqui, as peças estavam sendo movidas. Mas agora, as peças começam a se mover sozinhas. E isso tira o controle de quem achava que estava no comando. Agora segura essa virada. E se a pessoa que começou a perceber tudo, não for quem deveria? E se alguém inesperado descobrir o jogo antes da hora? Isso muda tudo. Porque quem descobre primeiro, define o rumo da história. Agora imagina o impacto disso nos próximos momentos. Confrontos diretos, reações impulsivas, decisões tomadas no calor do momento, segredos sendo expostos sem preparo. E principalmente, erros sendo cometidos sem chance de correção. Agora vem o ponto final. E presta muita atenção nisso. Quando tudo isso explodir de verdade, não vai ser uma única história quebrando. Vão ser todas ao mesmo tempo. E o mais perigoso, não é o que vai ser revelado, é quem não vai conseguir lidar com a verdade. Agora me diz, quando esse colapso acontecer, quem você acha que vai cair primeiro? E mais importante, quem vai sair disso ainda mais forte? Porque uma coisa é certa, depois disso, nada mais volta ao normal.